Estamos aqui em mais um RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre sistemas, sobre softwares, aplicativos disruptivos. E estamos aqui com o Rodrigo Tavares, que é um inovador, trouxe uma inovação na questão da comunicação do cidadão com o aspirante a representante desse cidadão, seja como candidato ao legislativo ou ao executivo. Candidato que participa do processo político, mas também para a sociedade, para a associação de morador, para o morador do bairro poder participar do processo e também informar as demandas da localidade, o que ele precisa, o que a sua área de moradia está realmente necessitando. E aí o software de gestão vai ser o elo de ligação entre a demanda do morador, do bairro, da localidade, com o processo político, para quem ele depositou o voto de confiança para estar sendo legislado por ele, mas também poder acompanhar e ter certeza que a necessidade dele está tendo voz. Então, o CANDSIS, na verdade, é um conjunto de ferramentas de gestão para aumento de produtividade e ser um elo de ligação do ponto A, que é a sociedade e com suas demandas, e quem vai legislar a sua cidade, o seu bairro, o seu estado, até mesmo o seu país. Então, o que a gente quer é trazer a inteligência, o data lake das informações geradas no campo para ser unificadas e sendo legisladas da forma correta. E trazendo também o candidato para entender, de fato, se ele está tendo uma voz correta na localidade, porque, às vezes, o processo eleitoral pode estar falando de esporte e o cara não quer falar de esporte. A sociedade quer falar ali de uma necessidade de mobilidade urbana ou de segurança. A gente sabe que é fato, todo mundo quer sempre uma melhor segurança. Mas, às vezes, ele quer falar de outra coisa que não seja saúde e educação ou esporte. Ele quer um problema de ambiental, uma praça, uma mobilidade urbana, uma acessibilidade. Então, quer melhoria, né? Estou gostando da ideia, porque você dá voz. Eu estou lembrando aqui das audiências públicas. Como é que a pessoa pode, trabalhando de repente em Realengo, morando no Jacaré, como é que ele pode participar de uma audiência pública? Ele não consegue participar e se fazer presente às suas necessidades nessa audiência pública. Aí você vai na Câmara Municipal ou na Alerj e vê meia dúzia de pessoas que normalmente são os mesmos, mas que não refletem necessariamente a voz da população. Então, essas questões, a própria Alerj pode usar isso como uma ferramenta, formulando um questionário. Não sei se o sistema permite isso, mas eu estou aqui já saindo da caixinha. Ou a Câmara Municipal. O que você acha com relação a isso? Você prefere A ou B? Aí o cara indo no ônibus para o trabalho, ele fala, eu prefiro B. Esse aqui, não, eu vou na opção D. Para também não ficar fazer um discurso que aí a compilação dessa informação fica mais difícil. Mas funcionaria mais ou menos assim? Então, é o cidadão ganhando voz, e se o político não fizer aquele representante, também o cidadão começa a ver que não é o cara que ele elegeu para ser o representante dele, que está o representando, porque desconectou, né? Sim. O momento político, ele foi lá, prometeu e se desconectou. Aí tem 4 anos. Volta lá aquela famoso ditado, né? O candidato só aparece no processo eleitoral. Então, a nossa ferramenta... Ele vai estar conectado com esse candidato. O foco da nossa ferramenta é justamente esse, é que não seja um software de gestão política somente no processo eleitoral. Ele seja perpetuado ao longo do tempo como um meio de comunicação entre as partes. E
por ser um software, um aplicativo customizável, tudo que for demanda, seja de ponto A ao ponto B, ou do próprio candidato, do processo eleitoral, ou da sociedade, ele pode ser adaptado e customizado de acordo com a demanda. Claro, tem que ser feita a avaliação para ver o impacto que pode gerar no processo, mas tudo é possível. A questão de criar um formulário de acordo com a demanda da localidade é possível e é muito rápido, não é impossível ser adaptado. E o processo do CandiSys é para que ele seja customizável de fato e seja disruptivo, trazendo uma novidade. Para isso, eu tenho a aplicação das ferramentas, eu tenho integração, a gente faz integração com diversos bancos de dados, a gente usa a inteligência artificial justamente para ter esse elo de ligação. Eu não quero ser um software momentâneo só durante a eleição. Eu quero criar um elo de ligação. Então, o cara foi eleito. O cidadão elegeu ele seu representante, ele está lá como executivo. Vamos falar do momento de agora. Ele não precisa nem ter sido eleito. Se ele participar e quer almejar continuando, precisa nem ser candidato. Eu quero fazer uma ação social junto àquela associação. Legal. Ele vai poder continuar usando o meu aplicativo como candidato ou não. Ele não precisa ser candidato. Eu sou uma instituição, sou uma pessoa que gosta de fazer ação social. Quero trabalhar junto à Associação de Moradores da Rocinha, de São Gonçalo, de Angra dos Reis, não me importa. Ela pode até não estar próximo à associação. Mas eu morei em Angra dos Reis, hoje eu moro no Rio, quero usar o meu... Eu tenho a Associação de Angra dos Reis dentro do aplicativo do CandiSys, eu posso fazer uma ação social junto à Associação de Angra dos Reis. Então, não necessariamente precisa ser político ou candidato ou almejar ser candidato. O CandiSys é mais do que um processo político. Ele é um software de produtividade que tem a questão da política, porque a gente sabe que é o elo de ligação de demanda social com a aplicação da legislação da sua localidade. Mas não necessariamente o CandiSys precisa ser só para político. O Ricardo quer fazer uma ação social, ele pode usar o aplicativo, porque ali vai ter o elo de ligação. Você sabe uma coisa que você está dizendo, e eu estou lembrando, em algumas campanhas dessa, eu me lembro na campanha de Petrópolis, quando aconteceu aquele problema de enchentes em Petrópolis e tudo mais, agora, há pouquíssimo tempo, aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí o pessoal ia para a televisão falar, cara, para de mandar água, a gente já não tem mais. Eu não me lembro se era água exatamente, mas para de mandar X, porque a gente já não tem mais aonde botar. A nossa demanda agora é outra. Então, essa necessidade também para essa pessoa que quer fazer uma doação, que quer colaborar com aquela determinada, com aquele recorte da sociedade, ele consegue entregar, se ele quer colaborar, o que realmente o outro precisa. Sim. A necessidade que vai fazer a comunicação. O que a gente quer com o CandiSys é ser o elo de ligação. Aí também facilitando a gestão, produtividade, o conhecimento da informação. Porque quando a gente falar de ferramenta do aplicativo, você vai entender que ali você está ligado às notícias do dia, às maiores, vamos dizer, as maiores notícias da área política, mas também da sociedade em geral. O que está acontecendo no momento? Eu estou municiando quem tem que ter as informações com as informações reais do dia, do momento, seja do mercado, da área política ou do dia a dia da sociedade. E aí, eu unificando o que está sendo mais falado com a necessidade real, a gente tem um data lake mais completo. E aí, a ferramenta ela vai trazer essa integração. Só que
a gente tem mais do que uma questão de gestão, mas tem uma questão de melhoria de processo. Porque tanto o processo, porque não é só para partido político, não é só para candidato, como eu já te falei, vai ter instituição, vai ter fornecedores que podem trazer e trabalhar junto nessas ações sociais ou na própria campanha do político. Então, o objetivo é ser o elo de comunicação, não ser um meio comercial. Então, aquela história das fake news e até mesmo da manipulação começa a ficar quebrada por esse teu sistema, porque você vai para as mídias e diz: aquela comunidade quer aquele determinado serviço. E não necessariamente é o que aquela comunidade quer. É porque tem alguém querendo construir um condomínio ali ou querendo fazer alguma determinada ação que não necessariamente reflete a necessidade. Você está, como é que se diz, criando uma condição para que a sociedade realmente dê inputs de acordo com as suas necessidades. Ô, Ricardo, os seus anseios, né? O que a gente está querendo fazer é utilizar o dado real com a inteligência artificial de forma qualificada. Tanto é que quando você entra na ferramenta para utilizar a IA, a inteligência artificial, a gente não está permitindo nenhum tipo de manipulação, somente geração de informação com aqueles dados que foram coletados. Então, o que eu estou te falando é, a IA, nesse sentido, ela vai ser utilizada com os dados reais, mas de fato necessita da orientação, da supervisão de um ser humano, porque o resultado da aplicação dessa IA, ela tem a ver também com os dados coletados e com o candidato como quem vai utilizar. A forma com que você vai perguntar, né? O grande mistério é o que eu pergunto para o ChatGPT. O que eu vou perguntar para o seu sistema para ter a resposta que eu quero. Se eu perguntar errado, eu vou ter uma resposta errada. Fala um pouquinho para a gente do que é um data lake, como é que ele funciona. O data lake nada mais é do que você captar os dados da onde você quer ter a informação, né? E gerar manipulação da informação. Não, manipulação não. A análise dos dados colhidos para poder reproduzir um resultado de acordo com a pergunta. Então, o que a gente tem a extração da informação, a análise e o resultado qualificado de acordo com o perguntado. Porque não adianta eu chegar no Canticídio e falar assim, eu quero fazer um processo eleitoral e perguntar de um carro, de um jogo de futebol, que não vai ter o resultado que precisa para aquela ação. Então, o data lake é isso, é você extrair a informação, analisar e ter o resultado que você espera, através da sua pergunta, do ponto focal que você quer chegar, entendeu? Legal, legal. Eu fico pensando aqui, borbulhando questionamentos com relação à aplicabilidade e o resultado que isso pode dar, porque eu vejo como bastante disruptivo você criar ou popularizar esse acesso. Eu acho que é bem por aí, né, Rodrigo? A questão da utilização, Ricardo, ela vai de acordo com o que você planeja, né? Então, por isso que quando você entra lá no nosso site para entender um pouco do processo do aplicativo, eu coloco lá que ele não é exclusivamente para quem quer se eleger. Eu tenho lá sindicato, associação, para o próprio partido, que ele, durante o processo eleitoral, a gente sabe que borbulha o processo. Fica naquele 24 horas, o 24 horas fica pouco tempo para trabalhar. Só que, e aquele período pós-eleição, que as demandas continuam acontecendo e o partido continua trabalhando? Então, deixa eu te dar um exemplo. Isso funcionaria muito bem para você ter uma visibilidade mais flat, e talvez até mesmo a um custo melhor, para uma
Federação das Indústrias, aqui no caso do Rio de Janeiro, para a Firjan. São 101 sindicatos. E quais são as necessidades de hoje desses sindicatos, de cada um desses sindicatos? Quais são os pontos convergentes? Eu posso fazer essa pergunta a partir do momento que os sindicatos entram com as suas demandas. A minha demanda é essa e essa. E aí eu posso usar a inteligência artificial para dizer assim, desse conjunto todo, o que é comum para eles? Comum é o ponto A, o ponto B e o ponto C. Especificamente agora, no A, no B e no C, tem 3 desdobramentos aqui no A, 3 desdobramentos no C, e dessa forma eu atendi às demandas da indústria do estado do Rio de Janeiro. E ali ele consegue modelar qual é o plano dele de gestão para aqueles próximos anos. Claro, isso é possível. A AI vai te permitir fazer isso, mas lembrando, a utilização da AI ou dos dados gerados necessitam da análise qualificada e da explanação. Como você vai fazer? Não adianta eu pegar um resultado e não ter uma análise, porque quando você utilizar pode gerar algum retorno. Então, é possível, e você falou uma coisa bem legal, as indústrias não são dos mesmos segmentos e podem ter necessidades iguais na mesma localidade ou não. Então, isso é possível e é esse o objetivo do aplicativo, é ser interativo, ser uma plataforma de gestão. Então, até mesmo numa cascata, sim, você tem o conjunto de sindicatos levando informação para a federação, e você tem, por outro lado, também o conjunto de empresas que participam daquele determinado sindicato, levando as informações para o sindicato. sim. E essas empresas, uma empresa é formada por um conjunto de pessoas. Então, novamente, você, enquanto trabalhador, colaborador, está também contribuindo para essa mudança, porque a Federação das Indústrias também é ouvida pelo governo. Sim. Ô, Ricardo, e você tocou num ponto muito importante. Essa ferramenta ela não é exclusiva para eleição política, ela pode ser uma eleição de associação, de sindicato. Você pode usar essa inteligência até mesmo para uma eleição de condomínio residencial. A sociedade cresce como um todo usando uma ferramenta como essa. Sim. Essa é a aplicação, né? Porque se você não usar a tecnologia para o que deve ser utilizada, a gente não tem o porquê estar criando uma inovação, né? Sabe uma coisa bacana? Há algum tempo, quando começou essa história de direita e esquerda com maior força e a polarização, eu falei, caramba, o brasileiro fica no meio dessa história. Quem é o brasileiro real? A gente precisa descobrir. Quem é o brasileiro real? O que o cara quer? Para além do que a mídia tem levado, do que é o interesse dele dentro dessa polarização. Eu acho que você está criando com isso, com esse sistema, a forma da gente descobrir quem é o brasileiro real, a verdade, o que no Amapá a turma quer. Porque a gente ouve daqui do Rio de Janeiro o que o Amapá quer através da voz do político. Será que ele sabe realmente o que a Associação de Moradores do Amapá, de Rondônia e por aí vai, o que eles querem? Então, Ricardo, você tocou num outro ponto forte de polarização política, né? A gente não quer ter uma bandeira de esquerda ou de direita, não é isso. A gente quer ser o elo de ligação. Entre o cidadão e o representante dele. Ser o representante dele. Seja no poder público, representante do poder público, ou privado. Não importa. A única coisa que a gente não quer é isso, ter uma bandeira para falar assim, o aplicativo está sendo direcionado por A, B ou C motivo. Não. A gente é somente o elo tecnológico de comunicação. E aí o aumento de produtividade, a melhoria da gestão, a aplicação,
ela vai ser pela tecnologia. Mas eu posso ser um aplicativo, um partido, um sindicato, fala assim, pô, gostei, eu quero virar um white label, botar minha marca, posso, mas não nesse aplicativo. A gente usa a mesma metodologia, adaptando e customizando para a necessidade daquela sindicato, daquela instituição, mas a gente não quer tomar parte dessa polarização, participar desse processo. Eu sei que isso pode gerar ruído de alguma forma, mas não é o nosso interesse. O nosso interesse é compartilhar e colaborar com a melhoria de alguma forma através da tecnologia, através da IA, através da informação coletada, da ação realizada. É aquilo que eu te falei. Eu não quero ter a certeza de nada. Eu quero captar a informação, analisar e entregar o resultado. É isso que eu quero. Porque ninguém é a voz da razão, nem um lado A, nem o lado B. E aí tem a questão de demanda com o que você realmente pode fazer. O que eu quero fazer é facilitar, trazer a possibilidade de melhorar e conseguir o resultado. Porque a gente sabe que ninguém nunca vai conseguir atender e fazer o nosso mundo ser 100% real e sempre vai ter um probleminha. O probleminha de hoje não é o mesmo que seus pais tiveram há 40 anos atrás. E do jeito que as coisas andam, o problema de hoje não é o problema de anteontem. Sim. É esse o objetivo. Qualificar, ajudar, não ser a voz da razão, não vou ser partido de ninguém, eu quero ser um facilitador de produtividade, seja por lado do candidato, do partido ou da sociedade, um elo de ligação. Olha só, as pessoas... Foi para a mídia uma grande discussão que a IA, que é a inteligência artificial, diminuiria as vagas de emprego ou o trabalho humano. Eu acho que está um pouquinho diferente, né? Porque ela está gerando uma condição de trabalho para a equipe que participa do teu business e vai gerar também mais trabalho de um produto que simplesmente não existia até ontem. Eu estou sabendo disso agora, desse teu sistema, para um bolo de informações. De repente, aquela associação de moradores lá da Rocinha pode falar assim, poxa, vem cá, eu vou fazer uma rodada aqui com duas pessoas, vou pedir para rodar aqui dentro da comunidade e coletar um conjunto de informações. Seu Pedro, Dona Maria, seu João, me fala. E aí ele vai completando ali aquelas informações um pouco mais detalhadas e a associação de moradores passa a ter uma entrega melhor para aquela determinada região. Mas gerou a inteligência artificial, o sistema gerou mais trabalho. Não necessariamente isso vai diminuir, né? Então, esse debate da inteligência artificial, ela tem duas visões, né, Ricardo? Pode, de fato, gerar um ruído de vai substituir alguma coisa, mas também vai trazer para o mercado de trabalho coisas novas que a gente não tinha um mês a um ano atrás. Por quê? Estão sendo criados novos cargos, novos estudos. Então, a inteligência artificial, no meu modo de ver, ela tem que facilitar. E aí, até os próprios meios de comunicação hoje estão utilizando a IA. Você pegar as grandes emissoras, estão utilizando para facilitar, para ganhar tempo, ganhar produtividade. Então, eu entendo que a inteligência artificial veio para melhorar. Claro que vai ter a utilização para o lado bom e aquela má utilização. Vai saber a gente ter que filtrar essa informação. Então, o objetivo nosso é
usar a informação real, é ter a qualificação disso, ser um meio de comunicação, podendo ajudar o que a gente se propõe, né? É esse o objetivo. Bacana, bacana. Então, realmente, ela Eu acho que não veio para competir, mas sim gerar um cenário novo, né? E qualificar. Um cenário novo, qualificar na nossa economia, na economia mundial, de uma forma geral. Isso já está introduzido no nosso dia a dia. Agora a gente vai entender o resultado dessa interação daqui a alguns anos. É a mesma coisa, quando entrou o celular lá atrás, a internet, ninguém sabia que hoje os seus filhos iam ficar vidrados na internet, com celular 24 horas por dia. Por exemplo, minha filha hoje não vê uma TV de canal aberto, 90% dela é um streaming, é uma internet, estuda, ela acessa um conteúdo de um museu para poder ler pela internet. Você fez isso? A gente não tinha essa possibilidade. Hoje minha filha quer conhecer Taiwan, ela entra lá, bota lá, conhece Taiwan melhor do que eu. Quando que eu, na minha juventude, pensava nisso? Não tinha como. Você tinha a Barça, né? A gente tinha Barça. Então, o resultado da inteligência artificial, a gente não sabe hoje. A gente vai saber daqui a alguns anos. Como foi a entrada, a revolução tecnológica que a gente vivenciou. Então, o resultado a gente está sabendo hoje. Não é verdade? Com certeza. Rodrigo, vamos caminhar para as considerações finais, sim, mas eu estou bastante feliz porque com um sistema como esse, sistemas como esse que você está aqui nos contando, começam a mudar a condição de comunicação entre a população e aquele líder dessa população. Eu acho que nós vamos alcançar um degrau diferente na nossa sociedade, e essa é uma das ferramentas, um resultado que a inteligência artificial vem trazendo. E a gente fala inteligência artificial, é uma cerejinha ali, porque tem toda uma questão de desenvolvimento desse sistema, do próprio Big Data, Data Lake, que vai dizer onde estão, por exemplo, as bicicletas da cidade, e aí a população vai dizer, mas por que não tem um ponto da bicicleta aqui na porta da Rocinha? Eu não sei se tem, mas nós gostaríamos que tivesse. Dá para a gente sair daqui e ir até para a Barra da Tijuca na bicicleta, ou descer para Ipanema nas bicicletas. Como é que funciona, né? Então, assim, considerações finais, como é que quem se interessar pode acessar o seu sistema, olhar, experimentar? Eu não sei se tem essa modalidade da pessoa experimentar e ver se conversa com o modelo mental. Claro, o nosso objetivo e o convite é isso, que todo mundo possa entrar lá, baixa nas lojas de aplicativo, a gente tem lá uma modalidade de trial, faz um pré-cadastro, você tem lá a utilização de 7 dias, sem custo, para você conhecer o candidato, o partido, conhecer a ferramenta, e a ferramenta, ela não é só o aplicativo, tem outras ferramentas além da IA lá, vai ter uma análise de SWOT, das necessidades, vai ter as informações das notícias mais quentes, quem são os candidatos a deputados federais que estão eleitos na nossa Câmara hoje, os dados populacionais de IBGE. Então, tem algumas informações ali que não são somente a inteligência artificial. A inteligência vai usar todos esses dados reverberando o resultado no aplicativo. O Candicis, ele tem gestão de agenda, gestão de orçamento, gestão de assessor e apoiador,
sociedade, o que a gente está chamando de cadastro social. Então, tem mais do que a inteligência artificial. Então, a gente convida, entra lá, www.kendicis.com.br. O Kendi é uma brincadeira, parece até de candidato, que a gente quer, mas parece doce, brinquedo, não. Tanto é que quando você entra lá, ele está no meio do Candy Crush, do joguinho. Por isso, procura o nosso C lá de Kendicis azul e busca na loja, vai lá no site para conhecer um pouco mais, interage com a gente nos formulários de sugestão, falando o que achou. A gente convida vocês a fazerem isso, mas não é só inteligência artificial. Vai ter, inclusive, uma área de loja para poder trazer profissionais e mercados ou ações da localidade para ajudar a comunidade ou o próprio candidato a fazer ação social. Vai ter uma loja ali para poder interagir. Então, a gente não está preocupado com o resultado, a gente quer ser o meio de comunicação. Tá? A inteligência vai usar isso a favor de quem estiver utilizando. Acessem lá, não vão se arrepender e a gente está aberto a ter as informações para poder melhorar e trabalhar o aplicativo daqui para frente. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Legal, bacana. Vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser informado de novos programas. O que está acontecendo? O que o RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro está trazendo para você? Você vê, a turma aqui não é grande, mas é muito capacitada. E se você quer mudar a sua realidade, se você quer ser um brasileiro real, visto como um brasileiro real, vem para cá fazer da sua voz representar